No dia 5 de março, o governo venezuelano anunciava a morte do seu presidente. Hugo Chávez era presidente da Venezuela desde 1998, ganhando todas as eleições em que participou desde então. Foi reeleito em outubro para mais um mandato de 6 anos, mas não chegou a tomar posse. Em Joinville, o ex-presidente venezuelano tem o respeito do advogado Luiz Gustavo Rupp, que torce para que a política implementada por Chávez naquele país não deixe de existir. Eu acho assim que a própria figura do Chávez, né, como ele faleceu agora há poucos dias, eu sempre digo o seguinte em relação a qualquer liderança. Eu particularmente tenho um respeito muito grande pela figura do Chávez. Eu não concordo, digamos assim, com esse culto à personalidade que às vezes se tenta fazer, né, e talvez não tenha sido nem essa a vontade do próprio Chávez. E o que eu sinceramente espero, né, que a população da Venezuela consiga realizar é dar seguimento àquelas políticas positivas que o Chávez implementou ao longo do tempo, né? Eu sinceramente não desejo que ocorra retrocessos em relação ao que aconteceu na Venezuela, né, que a política bolivariana do Chávez seja melhorada, seja implementada, seja levada adiante, né, e o que eu sinceramente não gostaria que ocorresse fosse o retrocesso, né, aquilo que existia antes do Chávez, aquela política neoliberal que desmantelou os serviços públicos, que destruiu direitos não só na Venezuela, mas em vários outros países da América Latina. Esses 14 anos, né, praticamente de governo do Hugo Chávez, né, de 1998 para cá, representa em primeiro lugar uma ruptura muito grande em relação ao que existia antes na América Latina, né? Nós temos um problema sério na América Latina, né? Principalmente o Brasil, né, que viveu durante muito tempo de costas para a América Latina, né? E a América Latina teve problemas comuns, né? Em primeiro lugar, a dependência, no caso do Brasil, primeiro com a Inglaterra, depois com os Estados Unidos, depois do pós-guerra, né? Toda a América Latina praticamente totalmente dependente dos Estados Unidos, com governos subservientes aos interesses do imperialismo norte-americano. Muitos países da América Latina, como Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, passaram por terríveis ditaduras militares. E depois desse período das ditaduras militares, veio o que nós podemos chamar de uma devassa neoliberal, né? Aqueles planos, aqueles acordos com o FMI que desmantelaram as economias, provocaram arroxos, aumentaram as desigualdades sociais. E isso foi algo que ocorreu também de forma muito intensa na Venezuela, né? Então não podemos esquecer que ali em 1992, quando houve aquele levante militar liderado pelo Hugo Chávez contra o governo do Carlos Andrés Pérez, foi um levante justamente por conta, né, daquela política de arroxo, né, levada a cabo pelo Fundo Monetário Internacional, né, seguindo as orientações do Fundo Monetário Internacional. Tanto é que, embora aquele levante tenha sido fracassado, né, não foi vitorioso, o Hugo Chávez, a partir daquele momento, se tornou a figura mais popular da Venezuela, né? O que levou, depois de ele ter sido anistiado em 1994, se eu não me engano, em 1998 ele foi eleito com uma ampla votação, né? Não podemos esquecer que, né, um dos fatos assim relevantes que levaram ao fim daquele período na Venezuela foi justamente o episódio chamado Caracazo, né, que resultou em mais de 1000 mortes por conta dos protestos contra o governo do Andrés Pérez, né? Então hoje, quando se acusa Hugo Chávez de ditador e tudo mais, nós temos que olhar o que existia antes na América Latina e mais especialmente na Venezuela, né? Rupp fala também sobre o legado que Chávez deixou. Sobretudo, eu acredito que uma autoestima muito grande por parte da maioria da população, né? Porque a Venezuela, a divisão social, né, entre as classes sociais era algo muito evidente, né? A economia da Venezuela é totalmente dependente, sempre foi e infelizmente continua sendo muito dependente do petróleo, só que toda aquela riqueza do petróleo era concentrada num percentual muito pequeno da população, né? Então o que nós tínhamos na Venezuela antes do governo Hugo Chávez era um nível de pobreza extrema imenso, né? Uma quantidade imensa, uma proporção, né, da população muito grande, muito significativa em níveis, né, baixíssimos lá de miséria, de pobreza, e isso o Hugo Chávez conseguiu levantar, né? Isso ele conseguiu levantar. Houve uma redução, ainda existe, claro, né, por sérios problemas sociais, mas houve uma redução muito grande, né, de pobreza, de miséria que existia. Houve, né, um aumento muito grande do índice de desenvolvimento humano e tudo mais na Venezuela. É claro que isso ocorreu
né, levando ao outro lado, né, aquela casta da população, né, que era muito privilegiada. Evidentemente que essa parte da população perdeu muito com o governo do Hugo Chávez, né, e por isso que a luta de classes se intensificou muito na Venezuela, né. O que existe hoje na Venezuela é uma sociedade muito dividida, né, o que ocorre, por exemplo, em relação à imprensa da Venezuela, né, onde, né, que talvez assim foi o grande adversário político, né, principalmente os canais de televisão. Isso decorre por quê? Porque esses canais de televisão, né, boa parte das corporações midiáticas estavam totalmente atreladas a essa parcela da população privilegiada que perdeu pelo menos parte dos seus privilégios, né? E essa cisão na sociedade da Venezuela é algo que permanece ainda, né? Algo assim que não sei se nós poderíamos, né, acreditar essa responsabilidade ao próprio Hugo Chávez, mas um problema que nós podemos perceber na Venezuela ainda hoje é que os movimentos sociais, de um modo geral, o movimento sindical, eles não são assim tão bem articulados, mesmo os partidos políticos não são assim tão bem articulados, né? Então, isso faz com que se centralize muito a figura na pessoa, na personalidade do Hugo Chávez, do presidente, o que pode gerar algo que eu considero negativo, que é um certo culto à personalidade. Isso eu considero algo como uma coisa negativa, né? Agora, é claro, né, isso é algo assim que não tem... É algo que foge um pouco do controle, inclusive, do próprio Hugo Chávez, né? Ele se torna uma liderança, né, e se constrói muito em cima dessa liderança, né? A própria oposição à Venezuela bate em cima exclusivamente dessa liderança. Isso faz com que se fortaleça cada vez mais, né, essa personalidade, e isso acaba prejudicando que novas lideranças venham a surgir. Esse eu considero isso um dos pontos negativos, e que, né, com a morte do Hugo Chávez nós vamos verificar como isso vai se resolver daqui para frente, porque nós sabemos que, né, o Nicolás Maduro e outros líderes do PSUV não possuem, né, o mesmo carisma, a mesma popularidade que o Hugo Chávez possuía. Não há dúvida, isso aí, né, é algo que é inegável, né? Então nós vamos verificar se esse legado, né, que o Chávez construiu ao longo do tempo efetivamente vai se sustentar, né? Eu acredito até que possa se sustentar em cima de políticas claras, né, que o governo venha levar daqui para frente, no sentido de continuar esse processo, implementando esse processo que o Chávez chama de revolução bolivariana, né, de efetivamente reduzir as desigualdades sociais, levar a cabo uma reforma agrária que de fato, né, venha a destruir, a transformar aquela estrutura fundiária, né, fundada no latifúndio. Então, se um governo conseguisse, claro que ele vai continuar encontrando muita resistência, né, aí é possível saber que essa política que foi iniciada pelo Chávez poderá, né, efetivamente seguir em frente. O advogado faz uma comparação do governo venezuelano com o governo brasileiro. Eu acho que assim, a situação, principalmente do governo brasileiro, é muito diferente do governo do Hugo Chávez, né? Assim como o governo do Evo Morales é diferente do Rafael Correia, da Cristina Kirchner, né? Embora se comente muito que exista, né, que nós temos governos de esquerda na América Latina, principalmente na América do Sul, a maioria dos governantes, né, podem ser considerados, né, como um espectro político mais à esquerda. Eles são esquerda no sentido de terem rompido, ao menos no discurso, com aquela política neoliberal que foi implementada na Bolívia pelo Paz Extensores Santos de Lozada, pelo Fujimori no Peru, pelo Carlos Menem na Argentina, mesmo no Brasil com Fernando Henrique Cardoso, né, em outros países também. Mas isso não significa que haja uma identidade completa, né, do ponto de vista político. Cada país tem cada uma dessas nações possui as suas particularidades. O que se coloca hoje muito, né, pelo menos aí em boa parte aí dos meios de comunicação, é que o Chávez teria sido, digamos assim, dentre todos esses governantes, aquele que levou uma política mais radical, né? Estou falando radical aqui no sentido mesmo de ir lá na raiz dos problemas. E claro que aí você vai levar um enfrentamento, né, que nós não temos no Brasil, por exemplo. Em 92, quando o Collor, né, sofreu o impeachment, a situação era muito diferente. Em primeiro lugar, porque o Collor, ao contrário do Chávez, era um presidente extremamente fraco sobre todos os aspectos, né? O Collor ele foi eleito diante de um vazio de poder, quer dizer,
as classes dominantes no Brasil não tinham um candidato à altura para se contrapor ao Lula e ao Brizola naquela época, que se constituíam numa ameaça, né, muito forte, e a única figura que eles conseguiram inventar, porque era algo totalmente artificial, aquela liderança do Collor, foi a eleição do Collor, né? Ele foi uma criação totalmente artificial, midiática e tudo mais. E é claro que é um governo que não conseguiu se sustentar, né? No primeiro mês de governo já poderia ser considerado como um governo impopular, com confisco da poupança e tudo mais. E se tornou um governo insustentável ao longo do tempo. Então, quando a população foi para a rua, os estudantes foram para a rua, não havia nada que desse sustentação ao Fernando Collor. Inclusive, aqueles que colocaram ele no poder não tinham se tornou, digamos assim, uma figura que não interessava mais para ninguém, inclusive para aqueles que o elegeram, né? Então, Collor era uma liderança totalmente fraca, né? Uma liderança fraca e que, claro que toda aquela mobilização que ocorreu em 92 foi fundamental, né, para derrubar, mas não sequer houve uma reação forte do outro lado, né? Já na Venezuela ocorreu um fenômeno completamente diferente, né? Várias foram as tentativas de derrubar o Chávez e ele sempre se manteve com o apoio da população. Quer dizer, ele tinha toda a imprensa privada contra ele, né? Tinha todos os setores, né, as federações de indústria e tudo mais, parte da Igreja Católica contra ele, efetuaram um golpe de Estado contra ele em 2002 e sempre a população estava lá para garantir, né? Então a popularidade e a força que o Chávez tem, isso é inegável. O Lula, né, durante os 8 anos que ele se manteve na presidência da República, é inegável a popularidade do Lula, né? Agora, digamos assim, com o fim do governo Lula, os níveis de popularidade dele continuam muito altos, mas eu acho que não é algo que dê ainda para que seja possível comparar com o governo Chávez, né? A Dilma é uma presidente também extremamente, tem um índice de popularidade bom, mas tem uma política, digamos assim, de comunicação, de mídia, muito discreta, né? Se nós formos comparar mesmo com o Lula, com outros governantes, né? Então eu acho difícil no Brasil nós termos algo assim que se assemelhe à figura do Hugo Chávez. Não concordando com a denominação de ditador para o ex-presidente venezuelano, Rupp fala da ligação de Chávez com a América Latina, com o Brasil e inclusive com a cidade de Joinville. Ele é uma referência hoje, eu não vou nem falar assim admirador e tal, até porque eu não gosto muito dessa... Né? Acho que isso é um pouco negativo, você cultuar uma personalidade mesmo, né? Mas ele é uma referência, ele se tornou uma referência para toda a América Latina, inclusive no Brasil, né? Então, só para citar um exemplo, né, que ocorreu aqui em Joinville na época em que os trabalhadores da Cipla mantiveram a fábrica sob controle dos trabalhadores, o governo do Hugo Chávez, né, através, né, de contatos com a Venezuela, ele garantiu, inclusive, fornecimento de material em troca de transferência de tecnologia, ou seja, se conseguiu tentar, né, houve ao menos ali uma tentativa e que se consumou até um determinado tempo, né, até uma determinada medida de tentar fazer essa conexão, essa relação, né, entre movimentos de trabalhadores aqui e a inserção de políticas públicas voltadas à moradia na Venezuela, como uma integração mesmo, assim, né, dos movimentos sociais de um modo geral. O mesmo ocorreu em relação às fábricas ocupadas na Argentina e tudo mais, né? Então, sempre houve uma busca muito grande do próprio Chávez de buscar o apoio e de buscar uma integração entre os movimentos sociais da América Latina de um modo geral, não só dos governos, sem que com isso ele tenha entrado em conflito com os governos, né? Nunca houve, digamos assim, por conta disso, uma indisposição do Chávez com o governo Lula. O que aconteceu na Venezuela, né, o que aconteceu na Venezuela durante esse governo do Chávez foi uma intensificação muito grande das lutas sociais, né? Isso por quê? Porque e não foi só na Venezuela, né? Vamos pegar o caso brasileiro de 1964. O governo Chávez, ele não é um governo comunista, não é. O Chávez, ele mesmo não pode ser rotulado como comunista ou como marxista. Ele se diz socialista e tal, mas ele não tinha uma política
totalmente voltada para a socialização dos meios de produção e tudo mais. E isso em 1964 no Brasil, só para traçar um paralelo, também não existia. Mas qual foi a reação, né, das classes dominantes no Brasil, das corporações internacionais que aqui estavam instaladas, da direita no Brasil de modo geral em 64? Né? Foi de demonizar a figura do João Goulart, né? Demonizar denúncias de corrupção. Ele se transformou de uma hora para outra num governo mais corrupto e tudo mais. Haviam aquelas marchas das senhoras católicas, né, contra o comunismo, aquela coisa toda, como se houvesse essa ameaça concreta que de fato não existia no Brasil ali em 64 e que levou, né, à queda do governo Goulart e, né, e uma ditadura militar que durou mais de 20 anos, que foi algo, né, totalmente bárbaro. Isso não ocorreu só no Brasil. E essa demonização que foi feita em relação ao Hugo Chávez também foi nesse sentido. Né? Ela ocorreu justamente nesse sentido, ou seja, foi um governo que fez mudanças, né? O que pelo menos tentou fazer mudanças significativas na sociedade, sem que isso significasse necessariamente expropriação dos meios de produção e tudo mais, mas que evidentemente acabava retirando privilégios, né? Privilégios que estavam há muito tempo consolidados. Isso leva a uma reação muito forte, né? Eu acho muito complicada, por exemplo, que alguns meios de comunicação, a versão que alguns meios de comunicação no Brasil trazem da situação da Venezuela. Quer dizer, Hugo Chávez era o maior ditador que se tem notícia até hoje, se eu for ler determinadas revistas semanais, né? No entanto, ele se submeteu a mais de 10 eleições durante esse período, 10 plebiscitos, né? Em 2002 ele sofreu um golpe de Estado, né, por esses que se dizem defensores da democracia. Né, depuseram um governo eleito e essa mesma população, né, essa mesma população que elegeu Chávez foi às ruas e conseguiu trazer o Chávez de volta, né, e aquele golpe não chegou a durar 48 horas. Né? Então, quem é o ditador nessa história? Né? Não, Chávez de fato era um líder popular, ele tinha os seus problemas, tinha os seus defeitos, mas é uma liderança popular inegável, né? E uma população não vai à rua, né, não vai defender o seu presidente, não houve toda essa comoção na Venezuela se o Chávez fosse esse ditador que alguns gostam, né, de denunciar, né, como se efetivamente ele fosse um dos maiores ditadores que surgiram até hoje. Né. Isso eu, sinceramente, isso não reconheço e considero algo totalmente ilegítimo. Né. Eu acho que a população da Venezuela tem todo o direito de escolher o seu caminho. Né? Quem decide é a população da Venezuela. Né? Isso é a democracia.